Então, prosseguindo nossa leitura no Espelho da Caridade, nós tínhamos visto aquela equação que a vontade, na antropologia, quer dizer, na visão cisterciense do homem, é a capacidade de amar sobre tudo. Porque a vontade é aquela que, o objeto da vontade é o bem. E o bem, o amor é um bem. E o amor perfeito é o bem perfeito. Mas, enfim, nós chegamos num ponto que, do texto, em que São Rhedo vai tratar, dentro dessa visão da antropologia cisterciense, de descobrir a capacidade que o homem tem de dialogar com Deus, de chegar a Deus. Ele, nos capítulos 4 a 15 do livro 1, pode até olhar rapidamente os títulos. O capítulo 4, como todo cansaço e aflição interior nascem da tríplice concupiscência. Depois, sobre a opinião daqueles que dizem que as fadigas exteriores são contrárias à caridade e à doçura interior. E todos esses capítulos, eles constituem em Elredo aquilo que em São Bernardo é um tratado, o tratado da graça, de graça, de libero arbítrio. Então, aqui em Elredo, ele quase que copia, né, de São Bernardo. Quem conhece São Bernardo e vê São Elredo vê logo que ver a dependência. Então, vamos ver o texto 4 aqui, que o número, página 50 a 52. Números 12 e 14, pulando 13, página 50 a página 52. Quem é o leitor aí voluntário? Uma Terezinha? Pode ler. Sim, página 50, item número 12. Portanto, o homem usou mal o seu livre-arbítrio, curvou seu amor, separando de um bem imutável e cego pelo próprio pecado, o redobou sobre aquilo que era inferior. E assim, afastando-se do verdadeiro bem e descendo para aquilo que não era bom em si, lá onde se fixava antes uma vantagem, encontrou uma ruína e, amando de modo perverso a si mesmo, perdeu juntamente a si e a Deus. Então, esse tratado da graça, essa consideração da graça, do livre-arbítrio, ela tem que começar começaria pela definição do que é o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, em São Bernardo, é aquela capacidade que a nossa vontade tem de decidir sem coação. Em si, ela pode decidir sem coação. Pode haver coação, mas a vontade, se ela quer resistir, ela resiste. Não é possível penetrar uma vontade, obrigar uma vontade. É claro que existe tortura psicológica, existe lavagem cerebral, essas coisas, mas não vamos entrar nas exceções, né? Tem hipnotismo, né? Mas em si, essa faculdade, nós podemos, sem coação, fazer escolhas. E o drama do ser humano, essa consideração do homem, sempre parte da ideia da queda.
Quer dizer, o homem tinha capacidade de escolher e escolheu aquilo que era errado. E isso trouxe consequências, né? Mas o homem era livre de boa ação, podia escolher livremente, como nós normalmente podemos escolher livremente. Então, o livre-arbítrio, ele é neutro, né? Ele se determina nas escolhas, ou melhor, ele determina as escolhas, se determina nas escolhas, e essas escolhas podem ser boas ou más. E é o que ele está falando aqui, né? Que o homem, no princípio, ele acabou escolhendo contra Deus, amando de modo perverso a si mesmo. Agora, o livre-arbítrio nos foi concedido justamente para que nós pudéssemos escolher a Deus. É o contrário do que, vamos dizer, o que se vulgarmente pode pensar, ou a mentalidade prevalente, que a liberdade é um fim em si mesmo, o livre-arbítrio é um fim em si mesmo. A gente então se determina como de maneira individualista e se faz por uma afirmação de liberdade. Mas acontece que essa posição esquece que a liberdade, o livre-arbítrio humano, essa capacidade de agir sem coação, ela pertence a uma criatura. Então, é uma faculdade recebida. Ela tem uma referência de origem, não é? Então, esse livre-arbítrio nos foi dado para acolher a Deus, o amor de Deus, o convite da graça. Então, eles têm que estar em relação, não é? Deve haver uma articulação entre a liberdade e a graça. Isso faz a salvação. E a graça sem liberdade não salva, mas a liberdade sem a graça também não salva. Se a liberdade ela não tem relação com a graça, então ela perde a sua função. Mas como o homem fez essa escolha perversa, quer dizer, perversa para si mesmo, ele perdeu a Deus e perdeu-se a si mesmo. Porque novamente vem a ideia, criador, criatura. A referência essencial da criatura é o Criador. O plano do Criador, a vontade do Criador, o desejo do Criador. Não é? Isso é claro, na nossa experiência, nós criamos alguma coisa, aquilo que nós criamos está sob nosso poder. Quer dizer, na verdade, é claro, essa analogia é muito imperfeita, porque nós não criamos nada, né? E nós fomos, a nossa criação é do nada, nós fomos chamados à existência da inexistência. Então, é a criação do nada. Não é que você não vai juntar o nada com nada, porque nada com nada, nada se faz, né? Não é isso, é o ponto de partida é o nada. Então, quando o livre-arbítrio se perde, escolhe contra Deus, ele perde a Deus e perde a si mesmo, porque ele está indo para uma direção que não vai levar a nada, não é? Ou vai levar ao afastamento da sua finalidade essencial, da sua referência essencial, que é Deus. Então, se perde a Deus e se perde a si mesmo. E isso aqui, o Santo Teoreto não fala nisso, mas assim, completando com o pensamento de São Bernardo, São Bernardo fala muito da liberdade extraviada, a liberdade que não escolhe o seu bem proporcional, o que cria no homem uma sujeição, porque aí ele começa a escolher, se ele não escolhe a Deus, se volta as costas para Deus, começa a escolher os bens que não lhe são proporcionais.
E esses bens escravizam porque não dão satisfação. Eu preciso sempre escolher mais, buscar mais coisas, mais coisas, mais coisas. Né? Se sai da verdadeira liberdade, escolher o amor de Deus livremente, uma sujeição às coisas pequenas. Então, fala-se na liberdade, São Bernardo fala, insiste muito na liberdade extraviada. Quem quer aprofundar o assunto, só lê o Tratado da Graça e Livre-Arbítrio. Mas então, quando o homem faz essa escolha que é perversa para ele perde a Deus, se perde a si mesmo e cai na sua infinitude, quer dizer, na sua finitude e limitação. É o homem insatisfeito. Ele continua livre, mas é uma liberdade frustrante, né? Porque não há um encontro com a graça, não se escolhe o bem verdadeiro. Então, quase que seria uma ilusão de ser livre, porque se cria uma sujeição, uma dependência, e justamente, quer dizer, esse querer ser livre fora de Deus acaba aniquilando a liberdade. Pelo menos assim, em termos de que a liberdade não dá o fruto que deveria dar, não encontra o bem verdadeiro. Então, antes da queda, a liberdade estava sob a atuação da graça, mas com o pecado ela está sob a atuação do mal. Então, e nessa escolha se decide, né, o destino humano ali. E a liberdade humana determina, né? Fica determinada num caminho de afastamento de Deus. Então, pode continuar o item 12. Por isso, justamente, aconteceu que aquele que ansiava a semelhança com Deus, indo contra Deus, quanto mais queria na sua curiosidade tornar-se semelhante a Ele, tanto mais pelo seu pecado, tornou-se diferente dele. Olha a ironia, né? Queria ser igual a Deus, como estava no Gênesis, né? Sereis iguais a Deus, mas se fica menos semelhante. Né? Se perde aquela grandeza, a liberdade articulada com a graça. Vamos. A imagem de Deus, por consequência, se corrompeu no homem, mas não foi inteiramente abolida. Esse é outro ponto fundamental dessa antropologia de São Bernardo, de ciência, é que se a imagem de Deus, que está sobretudo no livre-arbítrio, né, o poder de se determinar, né, a liberdade, se ela estivesse radicalmente perdida, então não haveria mais ponte para Deus. Não é? Justamente vocês querem fundar um ponto de partida seguro para a busca de Deus, um ponto em que a criatura possa encontrar com Deus ou possa acolher a Deus, que busca a criatura. Então, há uma corrupção, mas não uma abolição. Pode continuar. Por isso lhe permanece a memória dela, mas presa do esquecimento e também do conhecimento, mas sujeita ao erro, e por fim o amor, mas inclinado ao pecado. Então aqui São Bernardo tem 3 tratados, né, justamente que trata das 3 questões. Da graça do livre-arbítrio, trata do problema da liberdade. E o tratado dos graus da humildade trata do problema da verdade. Conhecimento da verdade, o que é a verdade. Né? E aqui está falando, a alma ficou sujeita ao erro. Há um problema no conhecimento, né? Quer dizer, não se conhece a verdade, então fica sujeito ao erro. Então, o tratado dos graus da humildade. São Bernardo vai explicar os graus da verdade, os 3 graus. E como não se escolhe a Deus como bem,
o bem proporcional ao desejo da alma, então entra a inclinação para o pecado, aquelas coisas que são contrárias, que me afastam de Deus. Então é o problema do amor extraviado também. Liberdade sujeitada, a verdade falseada e a liberdade, a liberdade sujeitada, a verdade falseada e o amor extraviado. Não se busca o objeto próprio do amor, que é Deus. E ele ainda falou aqui a memória presa no esquecimento, porque naquela consideração da alma, que depende de Agostinho, esse problema da memória, o homem se esquece de Deus. Nós diríamos, na visão de Aristóteles, que isso é do conhecimento, mas aqui a memória é uma faculdade independente. Então, a memória do homem fica a memória do pecado, mas não a memória de Deus, não a lembrança de Deus. O homem não se recorda de Deus. Então, essa é a situação do homem após o pecado. Depois tem o texto, vamos ler é 12 ao 14, então pode ler o 13, Matheus. Existe ainda na alma racional, embora a atividade das suas faculdades fosse reduzida em miséria. Então, para lembrar, 3 faculdades: memória, vontade e razão. Vamos. A marca da Trindade beata, a essa referida a própria substância da alma, recorda-se de si, se conhece e se ama. Ama a recordação que tem de si, a conhece e dela se recorda. Recorda o conhecimento que tem de si, o conhece e o ama. Igualmente ama o amor que tem por si, o recorda e o conhece. Deste modo, na substância, mostra a unidade e nas faculdades que condensamos em 3 palavras, mostra a imagem da Trindade. Por isso, o salmista diz: realmente o homem caminha enquanto imagem, porém se agita em vão. Em breve, mas de modo suficientemente claro, Davi, com essas palavras, sugere que não falta à alma humana nem a imagem que lhe deriva da natureza, nem a corrupção que lhe vem do pecado. De fato, o esquecimento arruína a memória, o erro ofusca o conhecimento, o pecado asfixia o amor. Então, as 3 faculdades deviam refletir a Trindade, né? Mas com essa corrupção, o que acontece? Essa frase que termina aqui é importante. O esquecimento arruína a memória, o esquecimento de Deus, né? O erro ofusca o conhecimento. O homem não reconhece a verdade sobre si mesmo, o seu pecado, a sua dependência, etc. E o pecado asfixia o amor. O homem não ama a Deus. 14, pode ir. Agora, já que graças ao mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, foi afinal saudável o débito que mantinha escrava a natureza humana, cancelado o título de dívida, a qual a cruel soberba do antigo adversário os mantinha ligados em modo de falsão.
reduzidos ao nada os principados e as potestades, aos quais os tinha entregue a justiça de Deus, lavado, enfim, Deus Pai com a vítima única e singular, oferecida sobre a cruz, é finalmente reparada a memória. Pode. Então, a memória vai ser reparada com a doutrina da Escritura, vai falar sobre Deus, né? O intelecto com o sacramento da fé e o amor mediante o cotidiano incremento da caridade. Aí vem a reforma da imagem, será perfeita, a imagem que estava corrompida, né, vai ser reformada, será perfeita, quando a memória não for impedida pelo esquecimento. Quando nenhum erro ofuscará o conhecimento. Vai conhecer a verdade sobre Deus, sobre o próximo, sobre si mesmo. E quando nenhum pecado impedirá o amor. Então, vamos agora para o texto 5, página 60, 61. Números 24 e 26. Os textos talvez são longos, precisa de um leitor aí, substituto, quem quer, pode ver. Página 60, 61, 24 a 26. É claro, se não me engano, que não com os passos dos pés, mas com o sentimento interior de soberba, o homem se afastou de Deus, e esta, envelhecendo, arruinou nele a imagem de Deus. Assim, ele aproximou-se de Deus com o sentimento interior da humildade. Se renova na imagem daquele que me criou. Então, todos esses capítulos, como eu disse, do 4 ao 15, são essa visão cisterciense do homem, né? Por causa do problema da busca de Deus. Então, o homem não se afastou de Deus com os pés, mas foi o movimento da alma, né? A soberba da alma que afastou. Não foi um afastamento local, foi um afastamento espiritual. E, ao contrário, ele se aproxima de Deus com um sentimento interior da humildade. Se afastou pela soberba e se aproxima pela humildade. E com isso se renova na imagem daquele que o criou. Mas é claro que tudo isso supõe o Cristo, né? Aliás, ele falou, né? Falou antes ali que o Cristo, no outro texto. E aí ele cita o apóstolo: renovai-vos espiritualmente na alma, revestivos do homem novo, que foi criado segundo Deus. Efésios 4, 23 e 24. Pode continuar. Mas como se realizará? Mas como se realizará esta renovação, senão com o novo mandamento da caridade, do qual o Salvador diz: dou-vos um mandamento novo. De consequência, se a alma se revestirá integralmente desta caridade, esta certamente, por sua vez, reformará aquelas outras duas faculdades que também vimos estar corrompidas, ou seja, a memória e o conhecimento. A caridade atinge a vontade, não é? Buscar a vontade e a capacidade de amar. Aqui. E é pela caridade que se atinge a reforma da memória, né? O problema do esquecimento de Deus e o conhecimento da verdade a respeito de si, do próximo e de Deus.
Agora, mas apareceu antes ali a humildade. Não tem contradição? Humildade é que cura, depois é a caridade que cura. Mas evidentemente que a humildade é condição para a caridade, né? Então não há uma contradição. Por isso, é altamente salutar que nos tenha sido proclamado como compêndio este único preceito, no qual nos despojamos do homem velho, somos renovados no Espírito e é reformada em nós a imagem de Deus. Novamente apareceu isso. Em São Bernardo, sobretudo, a ideia de o Cristo é a forma, então os derivados dessa raiz de forma, reformar, conformar, aparece muitas vezes, né? Deformado, então, porque a forma é o Cristo. 25. Com efeito, o nosso amor contaminado pelo pecado e miseravelmente enveredado no arbusto tenaz da vontade, é arrastado pelo próprio peso sempre mais para baixo, isto é, de vício em vício, quando do alto a caridade exercita nele o seu influxo e com o próprio calor lhe dissolve o torpor inato. Se ergue rumo a realidades mais altas e, despojando-se assim da velhice e revestindo a novidade, recebe em dom as asas de prata da pomba, com as quais voa para aquele bem sublime e puro, do qual retira a sua origem, como bem-aventurado Paulo declara abertamente aos atenienses. Então, nesse processo de restauração da imagem, tem primazia a vontade. A vontade conduz o processo, porque a vontade é que é a faculdade do amor, né? Ou da caridade. E é a vontade que vai permitir a cura da inteligência e da memória. Vai curar a inteligência, chegando à verdade, e a memória deixa de ser memória do mal, do pecado, para ser a memória que guarda a lembrança de Deus. E aqui não aparece diretamente o tema da memória Dei, mas todos sabem que memória Dei, a lembrança de Deus, é um tema forte de toda a espiritualidade monástica, né? Já antes do sistema. Então, por isso, quando se fala que os mosteiros cistercienses são escola da caridade, essa expressão não aparece, pelo menos São Bernardo, assim, escola da caridade. Tem coisas semelhantes, mas nos últimos tempos, nas últimas décadas, se fala muito cisterciense, escola da caridade. Mas, de fato, os autores cistercienses têm essa visão, porque é justamente aqui esse ponto. Curar, a vontade conduz o processo, a vontade deve ser iluminada pela caridade, deve buscar a Deus, né, e encontrar a Deus, amar a Deus, que é a caridade. Então, os mosteiros cistercienses se viam como escola para ensinar a caridade. Por que processos, por que meios, observâncias eu posso atingir a caridade? É claro que não se trata de voluntarismo, né? Mostrar que só o esforço humano faz a caridade. Sempre está se supondo, tanto é que eles sempre falam na graça, sempre supõe a graça, né? Mas a observância permite aquela sinergia, duas energias que vão no mesmo sentido, que se completam, que atuam, a graça e a liberdade, né? Para criar a caridade. Depois, os cistercienses falam do mosteiro como lugar onde se aprende, como escola da caridade, porque a caridade é o essencial do Evangelho. Qualquer denominação
que se proponha, que se diga cristã, que não dê a primazia à caridade, então não está no Evangelho. Pode ter o nome que quiser, o nome mais bonito que tiver. Mas se eu não busco, com todas as minhas forças, viver a caridade, estou completamente fora do Evangelho. Meu problema é combater, desqualificar os outros, se julgar superior aos outros, etc. Então, o Evangelho não está mais aí. Aí está justamente aquela tendência humana, né? Então, mais um trecho, eu vou ler mais um trecho aqui rapidamente, do número 26. Só Paulo afirma, lá no fim, Paulo afirma que somos, final desse. Paulo afirma que somos estirpe de Deus. Ao contrário, é melhor dizer que não o nega, porque a alma racional foi criada à sua imagem e sabe que pode participar da sua sabedoria e da sua beatitude. A caridade, então, eleva a nossa alma àquilo para o qual foi criada, enquanto o pecado a empurra para lá, para onde ela espontaneamente se deixou ir à deriva. Então, essa última frase é novamente muito otimista. Embora se reconheça o peso do pecado, das consequências do pecado, a concupiscência, né? Aquela escolha em que o homem foi perverso contra si mesmo, todo o otimismo da espiritualidade cisterciense está aqui. Mas há a possibilidade da imagem, o homem tem a imagem de Deus e por isso ele pode, se a imagem restaurada, tudo se pode recuperar, né? E novamente volta dentro da escola da caridade, né? Recuperar o seu